o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Romanos 8, 26 diz: do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que amam, dos que foram chamados conforme seu plano, porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou, para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes igualmente justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Tá? Verso 31. A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele gratuitamente todas as demais coisas? Quem poderá fazer acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus, e também intercede a nosso favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a ansiedade, ou perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmão? Podeis sentar. Uma vez eu preguei aqui que cada vez que nós tocávamos o nome de um homem da Escritura, que Deus pôde usar de tal ponto para deixar a sua história, ou deixar escritos através deste homem, eu preguei que cada vez que nós tocávamos no nome deste homem, ou falávamos das suas obras que nos edificam, e edificam milhares, lá no céu esse homem era chamado e recebia um galardão a mais, uma recompensa, uma pedra na coroa, uma veste, um destaque. Eu preguei isso uma vez, naquela graça que Deus nos dá, eu falei sobre isso, mas eu não sabia se verdadeiramente era assim. Agora eu te digo, irmão, verdadeiramente é assim. É incrível isso. Cada vez que nós temos aqui algo que o Espírito Santo usa para nos inspirar a todos nós, né, na leitura, enfim, que foi deixado por um daqueles homens que pagaram alto preço para que isso acontecesse, eles são galardoados ainda. Há milhares de anos eles vêm sendo galardoados. E hoje nós temos livros escritos sobre os mártires do Coliseu, os nossos irmãos tragados por leões nas arenas, os grandes martírios, e cada vez que falamos nisso, se essa história está aí, o Espírito Santo nos traz ela à memória, ao conhecimento, eles também vão sendo galardoados. Isso é tremendo demais, né? Por isso Deus, a Escritura diz, né? Quando Deus indaga a Caim, Caim, onde está o teu irmão? Sou eu, por acaso, tutor do meu irmão?
Não, o sangue de Caim clama desde a terra: o que tu fizeste? Ou seja, mesmo depois de morto, ainda a vida, né, representada pelo próprio sangue, que a Bíblia diz que a vida está no sangue, a Bíblia ainda diz isso, a vida de Caim está ativa pelas obras que ele realizou. Isso é uma coisa realmente tremenda, coisas tipo, tem coisa que só Jesus faz, amém? É tremendo. Mas, irmãos, eu fico às vezes, eu já preguei muito sobre isso, tem algumas mensagens, tipo, o que você espera, se não me falha o meu nome, qual o seu alvo, qual o seu objetivo, porque quando as pessoas se reúnem dentro da igreja, elas têm que ter um objetivo, e o objetivo que cada um tem é de acordo com o conhecimento que chegou a essa pessoa, ou aquilo que ela aceitou. Por exemplo, eu já vi muito, né, na época que a Universal estava em alta, hoje a Universal é a aparência, mas houve uma época que ela esteve em alta mesmo, e as pessoas, você passava ali na Central do Brasil, eu vou contar uma experiência bem pessoal, eu ia passando na Central do Brasil, tem um baita comércio ali, para você não pensar besteira, eu ia passando na Central do Brasil e tinha duas prostitutas conversando. Quando eu ia passando, uma falou para a outra assim: hoje é terça-feira, né? Hoje tem a sessão do descarrego. Poxa, depois eu vou lá para tirar os maus fluidos. A mulher ali fazendo vida, vendendo o corpo, na época devia ser uns R$15, né? Vendendo o corpo ali na maior prostituição, uma coisa horrenda. Depois eu vou lá para fazer um descarrego, fazer uma limpeza espiritual. Ou seja, são pessoas que estão adentrando a um lugar, mas qual o objetivo delas? Qual o projeto delas? Quando você vai no supermercado, você tem um projeto. Quando você vai num cinema, você tem um projeto. Quando você vai na casa de um irmão, você tem um projeto. Sempre existe um projeto. A confraternização, a alegria, sempre tem muita piada. Se você não sabe o que é piada, irmão, para perto do irmão Cícero aqui que tu vai ver. Esse homem tem piada com melancia de 30 quilos que é fantástica. Então, esse é o nosso objetivo, estar juntos, né? Muitos irmãos aí chamam, eu vejo, chama um e outro para sua casa e gasta, e investe, tem trabalho e não para, e quer que os irmãos se sintam bem, alegres, satisfeitos, porque temos projetos, temos objetivos em tudo que fazemos. E eu sempre disse isso aqui: quando você for fazer alguma coisa, analise com qual projeto, qual objetivo você está fazendo, e particularmente, veja se você pode enxergar Jesus no meio do seu projeto, senão não faça. Se Jesus não estiver no meio do seu projeto, irmão, foge. Ele é um projeto furado, ele é um projeto arrebentado, sem sentido. Você tem que olhar e ver Jesus. Então, aonde quer que você vá, existe um projeto dentro do seu conceito, do seu sentimento, dos seus objetivos, existe. Então, quando você vem aqui na igreja, na geração Jesus Cristo em especial, né, você tem que ter um projeto. Não, eu vou na igreja porque hoje é dia de culto. Ei, fica em casa. Você não tem projeto. Que nem aquele camarada, não, eu vou na missa. O que um ser humano vai fazer numa missa? É melhor ele ir num terreiro de macumba, porque pelo menos no terreiro de macumba ele é impactado, né? Eu vim de terreiro de macumba, e meus parentes eram pai de santo, dono de terreiro, essa coisa endemoniada por completo, né? Se alguém sabe que é sofrer na linha do espiritismo, mais uma vez vou dizer, esse cara sou eu, irmão. Então, no espiritismo, o camarada pelo menos é impactado por uma manifestação, ele vê uma entidade ali se apossar e ele vê um negócio sobrenatural, pelo menos isso. Mas me diz o que um cara vai fazer numa missa católica. Que nem um dia eu ia passando na rua Nabuco de Freitas e encontrei uma pessoa, eu ouvi a sua rádio, né, tal, poxa, você falando aquelas coisas, olha o tempo que tem, o tempo da rádio, a rádio já fechou, já tem mais de 10 anos, eu falei, irmã, a gente tenta falar a verdade e tal, eu estou para ir lá na Universal, que eu estou precisando conversar com um pastor daquele, que eu preciso de uns conselhos. Eu virei para ela e disse assim, está vendo aquele boteco ali? Está vendo aquele cara com um copo de cachaça caindo ali?
as tabelas, vai lá e pede conselho para ele, que ele tem conselho melhor para te dar do que esses canalhas da Universal. Pessoa, hã? Como é que é, irmão? Falei, lá só tem canalha, lá só tem satanista vagabundo. Pelo menos aquele homem ali está bêbado, mas é mais fácil você achar princípio de dignidade dentro dele do que nessa raça maldita da Universal. Pede conselho àquele homem ali no boteco, cheio, caindo pelas tabelas. Ele vai te dizer alguma coisa de valor. Então, quando a pessoa se dirige a algum lugar, ela tem que ter objetivos. E por que a igreja caiu, fracassou e se desmontou? Porque os cristãos passaram a não ter mais objetivos, pelo menos não objetivos segundo o coração de Deus. Muitos foram para a igreja porque estavam na expectativa de um cargo, de uma promoção e fazer da igreja um cabide de emprego. Ora, eu trabalhei dentro de um seminário teológico, seminário Betel, seminário teológico Vida e Luz, não, seminário teológico, enfim, esqueci o nome, era Betel, ali na rua, aquela rua Marechal Rondon, na rua Marechal Rondon, aqui parece que é Lins, Sampaio, não tem um bairrozinho chamado Sampaio? Porque eu gosto de matar a cobra e mostrar o pau, né, irmão? Um seminário batista, acho que já faliu, tomara que já tenha falido. Eu trabalhei lá na secretaria e eu via os objetivos das pessoas ali. Não, estou fazendo esse seminário aqui e vou adquirir um cargo na igreja, um cargo remunerado que vai ajudar na minha renda e etc, etc. Um dia um mané lá que pensava que era alguma coisa, pensava até que era cristão, um idiota, sentou, eu sempre conto isso, botou os pés em cima da mesa. Esse ano estou terminando meu seminário, vou esperar o convite de alguma igreja aí para mim pastorear, porque é assim que funciona nesse prostíbulo chamado Igreja Batista. É igual o prostíbulo das Assembleias de Deus. Bom, irmão, se lá tem Deus, ele que venha pleitear comigo, por que eu cuspo tanto na cara deles? Não sei, esse Deus batista, esse Deus assembleiano, deve ser uma prostituta com medo de qualquer coisa, porque eu estou desafiando e cuspindo na cara deles, há tempo, estou de pé e muito de pé, muito de pé, muito de pé. Então, aí o camarada dizendo o quê? Mas se uma igreja me convidar para eu ser pastor, não pensa que vai me dar salário mínimo, não. Eu quero um carro e quero uma casa, senão eu não vou pastorear. Era o objetivo do camarada. Ou seja, sempre que fazemos alguma coisa, nós temos um objetivo dentro da nossa cabeça. E tem que ter. E se eu te perguntasse hoje aqui, irmão, passasse um papelzinho com caneta aí, escreva o seu objetivo. Por que você veio hoje aqui na igreja? Você veio por quê? Porque era dia de culto? E se não fosse dia de culto? Nós não estamos aqui porque é dia de culto. Não, de jeito nenhum. Porque para cultuar o meu Deus, eu cultuo em qualquer canto. Mas Deus tem um projeto com essa reunião. Ele mesmo disse que edificava a sua igreja, e desde o princípio da igreja primitiva, os irmãos se reuniam, o próprio Jesus reunia o seu povo, reunia no monte, reunia lá no vale, reunia para tudo que era canto. Irmão, qual o seu objetivo? A falta desse objetivo foi a queda da igreja que ficou para trás, e hoje nós dizemos aqui que o Deus deles que ficaram para trás, estamos cuspindo na cara deles. Se você não entender o seu objetivo, os projetos de Deus na sua vida, um dia alguém vai dizer na sua frente que cospe na cara do teu Deus e vai ficar de pé. Por enquanto, todos aqueles que ousaram falar, não falaram nem do meu Deus, falaram do Tupirani, falaram do nome Geração Jesus Cristo, está um por um baixando a sepultura, e outros morreram em cima dos leitos, suplicando por uma oração do cara que eles tanto difamaram. E quem estiver precisando da minha oração em cima do leito, eu só digo o seguinte: encomende o caixão. Não vou, irmão, não vou. O que eu tinha para fazer pela humanidade, eu tenho feito todo dia, que é mostrar quão grandioso é o meu Deus, desafiando delegados, desafiando juízes, desafiando deputados, desafiando senadores, desafiando desembargadores, desafiando traficantes. Eu desafio tudo, para que todo mundo veja que há um Deus na minha vida.
Não está crendo nisso? Na hora que cair num leito, tomara que eu não esteja por perto, senão então empurra a cama para o buraco. Porque eu sou um bem-aventurado, e bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Então, meu irmão, a igreja aí que ficou para trás não teve objetivo, se perdeu. Lá vai a mãe levando o filhinho para a igreja. Por que está trazendo seu filhinho para a igreja? Não, para Deus abençoar o futuro dele. Aonde? Não, o pai tem um projeto para ele, dele ser engenheiro, dele ser isso, aquilo, outro, dele ser um grande músico. A irmãzinha dele já está lá encaminhada no teatro municipal. Essa baboseira descarada, essa sem vergonhice, eu passei a minha vida ouvindo. Pessoas projetadas para serem abençoadas pelo Deus da igreja e lá fora aí servir ao diabo. Whitney Houston, Emily House, Elvis Presley. Você sabe, já falamos tanto desses nomes aqui, né? Pessoas que receberam a bênção do Deus vivo e depois foram cultuar o diabo. E quando menos esperavam, que saíram do corpo, vou para Deus. O Deus deles estava embaixo, não estava em cima. Bem feito. Bem feito. Por que bem feito? Porque eu tenho fome e sede de justiça. Bem feito. Se alguém está pensando que Elvis Presley foi para o céu porque cantava algumas musiquinhas, né? Oh, meu Deus, sei que estás. Está onde? Aqui neste lugar. Quem disse? Quem disse para o Elvis Presley que quando ele cantava aquilo no piano e ele chorava desesperado, dizem que era porque ele tinha na memória que ele tinha saído da igreja e não conseguia voltar? Tem testemunho dizendo que ele procurou um pastor e queria voltar para a igreja. O pastor disse para ele: vem, senta na igreja. Ele falou: não posso, eu sou Elvis Presley, como é que eu vou sentar no banco da igreja? É mesmo, ele é o Elvis Presley, como é que um diabo vai sentar no banco da igreja? Pessoas que não tinham projetos, aprendeu a cantar dentro da igreja, aprendeu a tocar um violão dentro da igreja, depois vai cultuar o diabo, e o diabo sabe dar, né, irmão? O diabo reúne massas para aplaudir, faz o cara nadar em rios de dinheiro, e é tão impressionante que o diabo faz com as pessoas, que depois que o camarada tem milhões de dólares, não tem nem mais como gastar aquele dinheiro, ele não consegue parar, porque são duras as correntes que prendem um desviado. Qual o seu objetivo? Qual o seu projeto? Vamos repetir algumas coisas aqui hoje, irmão. Nós temos nos reunido, sorrimos, brincando, cantamos junto, tal, mas um dia nós vamos olhar e vai ter lacunas no nosso meio, lacunas visíveis, mas não espirituais. Um dia nós vamos dizer: pô, nosso irmão fulano já está na glória, né? O fato é que nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Em tudo somos atribulados, perseguidos e tal, esquartejados, espancados, mortos, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Nada nos pode separar desta glória que está proposta para a nossa vida. Por isso Paulo diz assim: eu me gastarei e me deixarei gastar pelo evangelho de Jesus Cristo. Cá entre nós, entre os homens que mais se gastou e deixou gastar, esse aí está ocupando o primeiro lugar. Apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, esse homem arrebentou. Esse homem arrebentou. Ele entra numa cidade, ele vai pregar, a palavra desagrada a massa, o pessoal arrasta ele para fora da cidade, próximo de uma estrada, apedreja, ele desmaia quando todo mundo acha que ele está morto, foi embora. Quando a multidão vai embora, depois ele levanta e vai para onde? Vai para a cidade de novo, entra na cidade de novo para pregar novamente. O que tem na vida desse homem?
o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que viestes ver no deserto, irmão. Quando você quiser uma palavra que te agrade a alma, que te faça sorrir, talvez você tenha que ir para outro lugar, porque aqui a palavra sempre te espreme. A palavra aqui te diz que quando você passa por aquelas portas, em cima de você tem uma faixa escrito, ensinando a morrer. Não é ensinando a conquistar. Não, conquistar tu conquista depois que morrer. As tuas conquistas, os teus tesouros estão lá no céu, onde a traça, a ferrugem, o ladrão não minam, não consomem nem roubam. Lá está o teu tesouro. Igrejas que pregam possessões da terra são os templos babilônicos católicos, são os templos de Satanás chamado universal. Esses pregam as conquistas da terra. O nosso Jesus, o que Jesus teve? Aonde ficou a casa própria de Jesus? Qual era a carruagem de Jesus? Qual o barquinho que pertencia a Jesus? Qual a linha de anzol que pertencia a Jesus? Esse é o nosso Cristo, que apesar de nos ter dado tudo que temos, nos dá conforto e tudo mais, Ele deixa bem claro: no mundo vocês terão, independente de vocês terem carro dado por mim, independente de estarem por cima e não por baixo, independente de eu colocar vocês por cabeça e não por cauda, vocês emprestarem a todas as nações e de ninguém tomarem emprestado, independente disso, no mundo tereis, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, irmão, quando você vem na igreja, eu vou avivar o seu objetivo. Você entra na igreja para aprender a morrer por Jesus Cristo. Mas pastor, eu sou tão jovem. Melhor, morre no auge da tua força. Talvez quando você chegar lá no céu, ninguém diga assim: ah lá um ancião salvo, não, ah lá um jovem salvo. Vai meu jovem, vai para o lado de Enoque, um jovem da era dele, fica ali junto de João Batista, que também morreu com 33 anos, o teu Senhor Jesus também morreu com apenas 33 anos, quem foi que disse que você tem que ficar velho para morrer? No mundo você envelhece e morre, no reino de Deus você cresce espiritualmente e parte para a glória. Como vai partir? Pouco importa, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Então, meu irmão, você tem que ter projetos e entender, não importa se você vai ser esquartejado, espancado, torturado, nada poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Está encerrada a questão. Então, prepara o teu espírito para o que quer que venha pela frente. Não importa se vão te jogar no fundo de um calabouço, no fundo de uma prisão, vão te extraditar, vão te lançar para o deserto que nem lançaram Moisés. Não interessa, obrigaram Moisés aí, não interessa o que quer que aconteça, o amor de Deus está na tua vida. E assim sendo, Deus, diz o apóstolo Paulo, Deus suprirá todas as minhas necessidades em glória. Em glória. Tem um texto aqui que nós lemos, né? Que diz: nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Tinha uma passagem aqui que eu não costumo ficar decorando passagem, mas enfim, né? O que acontece? Você tem que sempre estar preparado. Como? Com o entendimento de que quer pela vida, quer pela morte, você pertence a Deus. Em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou, assim mesmo se entregou por nós. Você tem que estar, meu irmão, preparado, com a consciência de que um dia você ou um dos teus irmãos pode não estar mais diante dos teus olhos, porque Deus concluiu a missão, a obra dele na vida do seu irmão ou na sua. Então, o que vai acontecer com você no futuro? Vai acontecer o que Deus planejou, não é assim? Você não entregou a vida na mão de Deus? Você não diz: Deus, toma a minha vida nas tuas mãos. Você fez isso?
Se você entregou a sua vida no altar de Deus, a quem pertence a sua vida? Então, afasta esse negócio. Você tem conquistas na terra? Você não tem nenhuma conquista a realizar na terra. Na terra você tem a realizar serviços para o seu Senhor. É isso que você tem a realizar. Não interessa a sua idade. Não, eu sou jovem, é possível que eu seja martirizado daqui a quanto? Daqui a meia hora? Ou você já é dono dos projetos de Deus? É você que decide que hora que Ele vai te tirar da terra? Não, mas Moisés saiu com 120 anos, né? E daí? João Batista saiu com 33. Olha, eu já estou com 52, hein? Já estou vivendo até demais. Ou seja, é tudo uma questão de projeto de Deus. Eu posso ir amanhã, eu posso ir daqui a 10 anos, a 30. Quando que eu vou? Não me interessa. Interessa que cada dia da minha vida tem que ser um dia de serviço ao meu Senhor. Simples assim, meu irmão. Quer vivamos, quer morramos, irmão, todos nós precisamos desenvolver essa consciência, porque a qualquer momento vai abrir a porta do martírio e você vai ser pego de surpresa. Está arriscado quando você for pego de surpresa, você até cair na fé. Meu marido, ou a minha esposa, ou meu filho, ou a minha filha, eu não vou mais naquela igreja não. Aí teu filho que foi martirizado vai salvo e tu vai para o inferno. Você precisa ter consciência. Qual o seu objetivo ao chegar na igreja? Qual o seu objetivo ao chegar em um ministério que na porta está escrito, ensinando a morrer por Cristo? Nenhuma igreja tem isso, talvez nenhuma outra tenha sobre a terra, talvez nenhuma outra tenha, meu irmão. É algo muito profundo. Quando Deus mandou colocar aquelas frases lá, são uma verdadeira loucura. Geração de mártires. É enfeite? Aquilo não é enfeite. Deus mandou colocar lá, geração de mártires. Não, pastor, eu não vim para a igreja para morrer. Aqui dentro estão os verdadeiros, são só aqueles que vieram para morrer pela causa do evangelho. Quem não tem esse objetivo ainda não está enquadrado, pode até ser falso. E tem mais, tem um tempo para se enquadrar, meu irmão. Não tem a vida toda não. Porque a obra de Deus, olha, é emergente. Há menos de 40 anos para frente, Jesus Cristo voltará. Menos de 40 anos aí para frente, irmão, Jesus voltará. E tem gente ainda dormindo, vivendo como se nada fosse acontecer. E quando às vezes algumas coisas ficam um pouco mais renhidas, já tem uns que ficam preocupados. Como é que estão as coisas? Está tudo bem? Houve uns episódios aí esses dias que você viu, né? E as pessoas disseram assim, está tudo bem? Eu falei, infelizmente não, foi uma desgraça. É mesmo? O que aconteceu? Pô, os caras vieram pedir perdão. Foi uma desgraça. Eu estava preparado para ver fogo cair do céu, não vi. Foi uma desgraça. Os caras vieram pedir desculpa. E você? Você entende esse ministério? Você entende porque quando você liga, até agora até as TV a cabo, tudo que é canal do YouTube, se você ligar, eu sou o único louco, todo mundo é certo? Eu sou o único maluco? O Silas Salafrária disse que eu estou precisando de um psiquiatra. Ele diz que é psicólogo clínico, né? Ele podia ter me oferecido um horário no escritório dele, né? O cara precisa de um psiquiatra. É mesmo? Porque o cara é o único que tem coragem de chegar na frente da igreja dele e dizer assim, prostituta assembleana, cuspo na cara do Deus de vocês. Venderam o sangue do povo de Deus para os políticos, seus canalhas vão pagar. E pode esperar que em bem menos de 40 anos, eles vão pagar. Com seus 20 milhões de membros, vão pagar. 20 milhões de membros que não valem um daqui.
Não vale um daqui. Então, meu irmão, qual o seu projeto? Qual o seu objetivo? O que o Evangelho te aponta a quê? Olha a história do Evangelho. Nasceu Jesus. E os céus ficaram em festa, né? Tinha parece que era um cometa passando, tudo indica que era um cometa passando, na hora que Jesus nasceu, celebrou, os anjos apareceram cantando, glória a Deus nas alturas, paz aos homens de boa vontade, se manifestaram aos pastores, olha, vai lá na cidade de Davi, nasceu o Salvador que é Cristo, o Senhor, eles falaram, que isso? Vamos lá ver isso. Quando chegaram lá e começaram a olhar a criança, espantados, aí chegaram os magos com ouro, incenso e mirra, os presentes mais caros, ouro, incenso e mirra, e se prostraram diante de uma criança, que dizem os historiadores que tinha ali cerca de 2 anos, e adoraram aquela criança. Maria e José ficaram assim, epa, que negócio é esse? Que mistério é esse? Né? Adorando essa criança, é muito mais do que o que nós tínhamos pensado. Esses homens atravessaram o deserto só para ver essa criança e trouxeram tudo isso. Logo no começo, as necessidades de Jesus, que nasceu na família mais pobre, já estava ficando rico, ouro, incenso e mirra. Aí quando Jesus está ali, aquela festa, aí Jesus vai crescendo, tal, e enfim, Jesus ensina, Jesus prega, Jesus vai... Qual era o objetivo da vida de Jesus Cristo? Uma comida eu tenho para comer, que vós não sabeis. Uma bebida eu tenho para beber, que vós não sabeis. A minha comida e a minha bebida, fazer a vontade do meu Pai. E qual era a vontade do Pai? Jesus nasceu, caminhou em direção a... Mas diz a Escritura, Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Jesus nasceu para morrer. Sabe por que Jesus te ressuscitou? Porque Ele te fez renascer, porque tu estava morto nos teus delitos e pecados, e Ele te deu vida, Ele te fez viver, sabe para quê? Para você morrer. Foi para isso que Ele te chamou, para morrer por Ele, porque está escrito que Ele morreu por todos, logo todos morreram, e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O apóstolo Paulo diz assim, se Ele morreu por nós e também ressuscitou, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Ele nos dará da sua própria morte e nos dará da sua própria ressurreição. No mundo tereis aflições, mas se animem, fiquem felizes, eu venci o mundo. Em outras palavras, vocês também vão vencer, se alegra. Olha o que fizeram com isso, Jesus está lá sendo espancado, alguém diz, coitado dele, mulher, chorai antes por vós, porque se a vara verde fazem isso, o que não se fará com a seca? Você, meu irmão, é uma vara, mas não é seca, porque se Cristo habita em ti, você não é vara seca, você é vara verde. Então o mínimo que você tem que esperar é a via dolorosa, o Calvário e o túmulo, e depois o 3º dia. 3 dias passam rápido, irmão, 72 horas é muito rápido. A nossa leve, olha o que Paulo diz, o cara é louco. Paulo diz que a nossa leve, o homem que mais chibatada levou, mais cadeia, mais algema, mais pancada, ele diz que a nossa leve e momentânea tribulação não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. É demais. Paulo era louco, por isso que eu quero ser irmão dele. Ele era muito louco dizer isso. Leve uma momentânea tribulação, um homem que apanha que nem ele, que sofre que nem ele. Ele diz que a nossa leve e momentânea tribulação. Então, meu irmão, atente para isso.
Teu pior castigo que Deus permitir na mão de homens, na mão de um sistema, nos dentes de um dragão, é uma leve e momentânea tribulação. O que é momentâneo? É um momentinho só, é passageiro. Olha o que diz Hebreus 11. Hebreus 11, no verso 13, diz assim: todos esses viveram pela fé e morreram sem ter recebido o que havia sido prometido. Contudo, viram-no de longe e à distância o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Os que se expressam dessa maneira, demonstram que estão em busca de uma pátria. Pois se estivessem cogitando sobre aquela de onde saíram, teriam a possibilidade de voltar. Em vez disso, aguardavam eles pela pátria excelente, ou seja, a pátria celestial. Por esse motivo, Deus não se constrange de ser conhecido como o Deus deles, mas lhes preparou uma cidade. Você quer ir para a cidade que Jesus preparou? O caminho dela é a morte. Se você tivesse vida eterna sobre essa terra, nunca desfrutaria da cidade que Jesus diz assim: eu vou preparar-vos lugar. Por isso Paulo estava nem aí, me bateram ali, me espancaram ali, eu vou voltar para lá, quem sabe eles não me matam. É assim, meu irmão. Olha o verso 32 de Hebreus aí, diz assim, ó: quantos exemplos mais darei? Infelizmente não disponho de tempo para falar sobre a devoção de Gideão, Baraque, Sansão, Jafté, Davi, Samuel e os profetas, os quais por intermédio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, receberam cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, foram libertos do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos nas batalhas e puseram em retirada exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam por meio da ressurreição os seus mortos de volta à vida. Uns foram martirizados e não negociaram seu livramento a fim de poderem conquistar uma ressurreição ainda mais excelente. Muitos enfrentaram zombarias e torturas, outros ainda foram acorrentados e jogados ao cárcere, apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, andaram sem rumo, vestidos de pele de ovelha e de cabra, necessitados, angustiados e maltratados, caminharam como refugiados, vagando pelos desertos e montes, pelas cavernas e buracos da terra, pessoas das quais o mundo não foi digno. Ora, todos esses, apesar de haverem sido aprovados por Deus por meio da fé, não presenciaram a concretização do que ele havia prometido. Foram desfrutar na glória. Não presenciaram daquilo que Deus havia prometido. Por quê? Todos esses, apesar de muitas dessas coisas, não presenciaram o que Deus havia prometido. Por quê? Não presenciaram o que Deus havia prometido, porque eles estavam equivocados. O que Deus tinha prometido não estava na terra, estava no céu. Por isso que eles não presenciaram na terra, porque em todas as palavras do Senhor, todas elas se cumprem, nenhuma volta vazia. A tua maior glória, meu irmão, não está nos limites dessa terra, não está nesse primeiro céu. A tua maior glória está quando os teus olhos naturais se fecharem e os olhos da tua alma forem abertos. Quando você disser que nem Estevão, eu vejo os céus abertos e o Filho de Deus de pé à direita do Todo-Poderoso. Então, meu irmão, quando você pensar em Deus, quando você realizar as suas orações, veja quais são os seus objetivos. Tem que banir os seus temores, porque inclusive Deus tem falado sobre isso, não é de hoje. Tem clamores que não chegam até Deus, porque são clamores de covardia, e a Bíblia diz: Deus não nos deu o espírito de covardia.
Tem gente que clama com medo. Quando você clama com medo, significa que você não crê que o teu Deus seja tão poderoso para fazer o impossível além do que pedimos ou pensamos. Ebenezer, até aqui nos tem ajudado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, irmão. No momento, desde o momento daquele louvor, que era o seu amor, eu vi muitos anjos entrando nesse lugar, e agora no final foi algo muito impactante. Muitos anjos de Deus foram atraídos neste lugar. Deus me deu de novo a contemplar essa visão. Deus me deu uma visão no meio da congregação, uma árvore muito imensa, essa árvore. Essa árvore, ela toca aos céus. Essa árvore produz os seus frutos, e os seus frutos são ouro, são diamantes. Esse é os frutos dessa árvore. O chão e a base dessa árvore é de diamante em ouro, muito impressionante. Em volta desta árvore há um jardim, e as flores não são flores da terra, é algo magnífico, são flores que não são da terra, é algo do céu, é o diamante do céu. Essas flores são diferentes, nunca foi vista essas flores na terra. Essa árvore é o teu ministério, mestre. Eis aí o teu ministério que produz os frutos de Deus para sustentar, para o sustento das nações. Esta é a árvore ao Senhor. Aleluia. Olha o que Deus me manda dizer nessa manhã. Há pessoas neste lugar, no meio da congregação, que não acreditam de forma alguma no que é dito deste púlpito. Não acreditam, diz o Senhor, não acreditam, não credibilizam. E o Senhor te manda... E outra coisa, também, não acredita em nenhuma profecia deste lugar. Assim diz o Senhor, como definhada a tua vida, os teus olhos verão o cumprimento de cada palavra dita pela boca dos meus profetas, diz o Senhor. Tu verás cumprida cada palavra cabalmente, e o definhar da tua vida será notório, diz o Senhor. Quando tu estavas adorando a Deus, exaltando, e a irmã Dayana, Deus te deu umas vestiduras novas. São vestes de louvores que veio sobre ti. Não é as vestes que está sobre você. Deus te presenteou nesta manhã, diz o Senhor. E a ti também manda te dizer o Senhor, eu te entreguei vestes novas. Olha o que Deus diz nesta manhã. São vestes que foram dispensadas, que não foram credibilizadas, ministério de louvores que não foram à frente, Deus entregou nesta manhã. Olha, o que Deus manda dizer a você, Eliene, e a você, irmã Dayana, não te espante, não te assombre, é Deus que irá fazer, é Deus que irá acrescentar, assim te manda dizer o Senhor. O teu Deus, o Deus deste lugar, te diz nesta manhã. Aleluia, Deus. Há uma fonte neste lugar, inesgotável, uma fonte. Aquele lá atrás, aquele senhor lá atrás que está sentado, Deus te manda saciar, beber dessa fonte. Sacia a tua alma, beba desta fonte inesgotável que Deus faz jorrar neste lugar. Deus te manda dizer isso nesta manhã. Mate a tua sede, sacia das águas que Deus faz jorrar neste lugar, da fonte deste ministério, diz o Senhor nesta manhã. Aleluia, Deus. No momento agora, mestre, no último louvor, entrou um vento muito impactante neste lugar.
Antes desse louvor, quando o Senhor dizia a respeito dos mártires, quando o Senhor começou a citar Hebreus 11, um fogo imenso acendeu neste lugar, era uma coluna que ela subia e descia, um fogo, e esse fogo surge debaixo do altar de Deus, do Deus Todo-Poderoso, e esse fogo inflamou toda a congregação, toda a congregação. Aleluia! Brevemente, assim manda dizer o Senhor, brevemente, outra vez manda dizer o Senhor, cumprirei cabalmente, começarei a recolher os meus servos, os meus mártires, diz o Senhor, é chegada a hora, diz o Senhor. Aleluia a Deus. Ainda neste lugar, Deus me mostrou templos católicos sendo abatidos, indo à ruína, desaparecendo, prédios imensos, templos católicos imensos, desaparecendo, desabando ao chão, diz o Senhor. Diz o Senhor, eu acabarei, exterminarei toda a ideologia, todo o fundamento do catolicismo, diz o Senhor. Olha, Deus está me mostrando nesta manhã um véu muito glorioso, uma glória imensa que cobre toda a congregação, diz o Senhor, eu trago o meu manto sobre o meu povo, diz o Senhor. Diz o Senhor nesta manhã. Aleluia a Deus, aleluia a Deus, assim diz o Senhor nesta manhã, amém. Aleluia. Irmão Alexandre. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus, que é santo, que é poderoso. A minha alma estremece diante de Deus. Pastor, a visão que o Espírito de Deus me deu nesta manhã gloriosa, eu vi muitas alianças neste lugar. E vi muitas alianças sendo quebradas. Vi muitas alianças de barbante. Vi muitas alianças feitas de jornais, e vi muitas pessoas sem alianças. Irmã Gilmara, é Gilmara, né? Assim diz o Senhor para ti. Eu vi descer uma aliança fina e ser colocada nos seus dedos. Porquanto se humilhaste, eu, o Senhor, te levanto neste lugar. Mas tem uma palavra ainda para ti de advertência. Cuida-te da tua boca. Guarda o que tem recebido, para que ninguém roube a tua coroa. Louvado seja Deus. Pastor, eu vi muitas caveiras dentro deste lugar. E com o passar do culto, muitas alianças caíam do dedo dessas pessoas que se transformavam em caveiras. Porquanto assim diz, Marcelo, para ti. Porquanto te desprezaste este lugar. Porquanto eu, o Senhor, te dei muitas oportunidades de estar neste lugar. Assim diz o Senhor para ti. Você e sua família se transformaram em caveiras. Porquanto desprezaram este lugar. Ainda afringe a sua alma, pensando que é alguma coisa. Ainda diz no teu coração que não crê que é o Senhor que fala. E eu te mostrarei que eu sou o Senhor deste lugar. Louvado seja Deus. Porquanto ainda vejo em ti e na sua família corrente em ti. Até aqui, mestre. Seja.
Alô? A paz para a igreja. Pastor, quando o Júnior estava louvando, eu vi entrar na igreja muitas serpentes, mas centenas de serpentes, tá? E todas elas vinham aqui em direção e elas eram jogadas lá embaixo, elas mesmo iam lá embaixo, e lá embaixo era um vale, entende? E quando o Senhor começou a pregar, essa visão continuou, só que, além dessas serpentes que elas iam lá para baixo, tá? Elas caíam, elas vinham aqui nessa direção e caíam, tinha uma outra muito grande, tá? Que ela ficava como de pé, como se fosse dar um bote, tá? E vinha um anjo muito grande, pegava ela pelo, vamos dizer, pescoço, pegava ela e jogava ela também lá embaixo. E depois, no louvor do Samuel, eu vi se formar na igreja, no céu, em cima da igreja, uma nuvem, tá? E essa nuvem, ela se formava na igreja e tinha muitos anjos em cima dessa nuvem e eles regavam essa nuvem e, consequentemente, elas caiu uma chuva, entendeu? Uma chuva de glória muito grande na igreja, tá? Até aqui, paz. Bom, Marcos? Não, nem. Davidson. A paz, igreja. Mestre, quando o senhor mencionou na pregação em passar um papel, uma caneta para anotar os objetivos de cada um aqui, Deus me fez contemplar, mestre, um anjo caminhando fileira por fileira, com papel e uma caneta em mãos. E para algumas pessoas, mestre, o semblante dele era de alegria por estar anotando aquele objetivo. Outros, ele passava e não anotava nada. Outras pessoas, mestre, quando ele começava a anotar, o semblante dele ficava triste, que ele não acreditava. Neste momento, ele não estava acreditando que era esse o objetivo daquela pessoa. Foi uma surpresa para o anjo. Foi uma surpresa para o anjo. Algumas pessoas ainda não terem o objetivo de morrer por Cristo. E essas anotações, mas foi durante toda a pregação. Ele andou fileira por fileira. Ele visitou cada pessoa hoje dentro dessa congregação. Não somente os que estão aqui, mas os que estão fora também. Assim diz o Senhor. Amém. Mestre, quando o Senhor mencionou o Silas Malafaia, Deus me fez contemplar a pele dele, o músculo dele derretendo, como se tivesse caído uma chuva de ácido em cima dele. Ia derretendo de uma tal forma, mestre, que eu só via ele como caveira. E Deus me fez contemplar que foi naquela cena que até apareceu no documentário, ele conversando com aquele repórter, era uma caveira falando para aquele repórter. Eu vi a caveira falando, saiu uma voz de uma caveira. Amém. Quando o irmão Altair estava aqui louvando, mestre, Deus me fez contemplar duas asas vindo assim por trás dele e fechando ele, como se estivesse abraçando ele. Isso, como se estivesse abraçando o irmão Altair no momento que ele estava louvando. Assim diz o Senhor. Até aqui, mestre. Alô. Paz, irmãos. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós neste lugar. Por isso estamos alegres. Mestre, assim que o Senhor começou a dedilhar o violão, eu vi um anjo. Ele veio desse lado direito do Senhor, nessa parte aqui,
entre a testa e a cabeça, eu vi ele desobstruir uma artéria, eu não sei se é esse o nome. Ele tirava, era uma coisa muito fina. Ele abria, tirava, desobstruía e colocava de volta e ia embora. Como uma espécie mesmo de uma pequena cirurgia. Louvado seja Deus. Irmão Cícero, no momento dos louvores, eu vi essa câmera que o irmão manuseia, ela se transformava em ouro e ela brilhava muito. E à medida que ela ia brilhando, os teus olhos iam se abrindo cada vez mais, irmão. Amém. Louvado seja Deus. Irmão Alexandre Genésio, no momento dos louvores, eu via você receber um vestido muito grande e azul. E esse vestido, irmão, ele tinha uma orla muito grande. E eu via o irmão caminhando até a frente e essa orla, ela vinha arrastando no chão, irmão. No momento dos louvores, mestre. Louvado seja Deus. Esse menino, Tainá, esse menino que está de vermelho, teu filho, né? Eu vi um anjo pegar essa criança pelo colo e andar com essa criança pela cidade. Impressionante que o anjo mostrava os dois caminhos dessa criança. Ele circulava e via a criança maior e via o caminho que essa criança seguia, tanto para um lado quanto para o outro. Mas no caminho do ministério era a morte que esperava ele, mas a morte em Cristo, Tainá. Amém. Louvado seja Deus. Irmão Cleito está aí? Eu tive uma visão com o irmão Cleito, mestre, onde eu via da canela do Cleito até a parte do umbigo se tornar escuro. Vinha escurecendo, escurecendo até a altura do umbigo dele. Impressionante, daqui para baixo, de lá para cima, ficava completamente negro. E era um negro de lama. Era um negro de lama, mestre. Amém. Irmã Vânia, eu vi um anjo, o anjo parou na sua frente, como uma espécie de incentivo. Ele ficava assim para você, te incentivando a você a fazer algo, para você não parar aquilo que você está fazendo. E ele ficava na tua frente te incentivando, como se estivesse te impulsionando. Amém. Eu tive uma visão, mestre, com a Isabel, que é de fora, e essa visão me chamou muita atenção. Eu via a Isabel como uma tocha. Em volta dela tinham vários gatos felinos, e esses gatos se levantavam, eles não eram gatos normais, eram grandes. E eu via que aquela luz, aquela chama que estava naquela tocha dela vinha se apagando. E aqueles felinos esperavam exatamente quando não tivesse mais luz alguma para voar em cima dela. E Deus deu uma palavra para ela, e a palavra é uma pergunta, Isabel. Qual o seu objetivo? Assim te manda dizer o Senhor. Qual o seu objetivo neste lugar? Amém. Eu tive uma visão com a irmã Ketri e com a Luíse. Eu via, irmãs, vocês crescerem em estaturas e ficarem fortes fisicamente. E é espiritual essa visão. É Deus acrescentando algo espiritual na vida das duas. É um crescimento espiritual, irmão. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. No momento que o Samuel louvava, eu tornei a ter essa visão com o Iago. Eu tornei a ver você andando pela igreja, a semelhança da última vez que eu tive essa visão contigo, irmão.
no momento que Samuel tocava e louvava. Louvado seja Deus, filho. Mestre, ainda no momento dos louvores, eu tive uma visão onde eu vi o irmão André Salwande. Impressionante. Eu vi ele sair da terra, mas ele subia girando como se fosse uma britadeira, não sei se esse é o nome correto. Ele subia até o céu girando. E quando ele chegava, o céu se abria para ele chegar. Depois eu vi o céu se abrir para ele voltar. E quando ele voltava girando. Quando ele tocava na terra, aonde ele tocava, aquilo se abria e rachava. Impressionante, ele tocava no chão com muita força, ele vinha girando. E ao tocar na terra, era como se fosse um estrondo. Quando o irmão voltava, louvado seja Deus. Eu tive uma visão contigo, irmão Jorge, onde eu via o irmão subir. E quando o irmão chegava no céu, louvado seja Deus, eu vi os anjos, irmão, eles te abraçavam, e eles caminhavam contigo pelo céu, e eles caminhavam, andavam contigo, te levavam em lugares e te mostravam como se fosse uma referência para o que estavam lá em cima. Impressionante essa visão, mestre, que os anjos caminhavam contigo, irmão. Eles te levavam, te mostravam como se falasse: esse aqui é o irmão Jorge. Eu tenho uma palavra de Deus para você, irmão. Assim te manda dizer o Senhor: tu tens sido um vaso de honra nas minhas mãos, e ninguém arrebatará-lo das minhas mãos. Assim te manda dizer o Senhor, meu servo. Louvado seja Deus. Enquanto o irmão Alexandre falava de você, Gilmara, assim que ele terminou de falar, um anjo parou na sua frente. Ele tinha um vaso com água na mão e tinha uma toalha branca. E ele te entregava. E Deus me deu uma palavra: retire tudo da tua vida que ainda possa lhe condenar. Limpe. Assim te manda dizer o Senhor. No momento que o irmão André, mestre, falava daquela árvore que as raízes eram de diamante, Deus me fez contemplar essa árvore no meio da igreja. E os frutos dessa árvore éramos nós. Impressionante, os frutos dessa árvore éramos nós que estávamos pendurados como frutos nessa árvore. Louvado seja Deus, irmãos, até aqui. Quando estávamos louvando, o primeiro louvor, o Senhor quem te escolheu, eu via como uma parte de uma aliança muito grande, e ela descia do céu e envolvia essa atmosfera de adoração. E eu vi um anjo, e esse anjo descia, e sobre ele, como se fosse uma cachoeira espiritual, não era água, era uma luz, vinha sobre ele como uma unção, descendo junto com ele pelas suas costas. E ele desceu aí e jogou essa unção no meio de todos, e é uma unção de capacitação para chegar até o final dos projetos de Deus. Deus colocou isso em alguns essa manhã, uma capacitação, uma unção de capacitação
para ir até o fim. Quando parecer, assim diz o Senhor, quando a força dos verdadeiros, assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo, quando a força dos verdadeiros faltar, essa unção os levará até o final dos meus projetos, diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Quando estávamos louvando o louvor dentro da arena, tive uma visão. Eu vi uma espada com a sua ponta apontada para baixo e ela iluminava a parte de cima, clareando todo o templo. E essa é a mesma espada que eu vi descer ao mestre, a espada dos mártires, a espada do martírio. E a ponta da lâmina era apontada para baixo e o cabo dela, sem auxílio de mão, ele iluminava tudo. Saiu uma luz dele, incrível. Uma luz como raios visíveis. Assim era essa luz, tentando explicar, como raios visíveis. Como se fosse aqueles raios lasers, só que não era vermelha. A cor era muito branca, muito forte, muito bonita e muito mais grosso do que aqueles. E eu vi como se fosse um túnel que vinha do céu e chegava até a terra. Assim eu vi nessa visão. Amém. Eu tive uma visão onde eu vi uma árvore. Mas essa árvore, ela vinha do céu. Como se ela fosse montada na terra, vindo direto do céu. Ela foi caindo assim, a parte dela como se fosse um líquido assim que formasse aquela árvore. As suas raízes ficavam bem para fora, distintamente para fora, essa árvore. E eu via ela formando o caule dela, até metade do caule. Ela era uma árvore grande. E daí a visão cessou, ela parou de se formar. Amém. Eu tive uma visão, eu vi uma serpente enrolada dentro da congregação, mas essa serpente, ela era uma serpente de pano, ela não era de verdade, ela era como se fosse aquelas serpentes de pano com areia dentro, ela estava enrolada no meio da congregação. Amém. Eu tive uma visão, eu vi uma pedra lisa, como se fosse um altar de sacrifício, exatamente como no Antigo Testamento descreve o altar. Assim eu vi essa pedra e eu vi nela ossos humanos, a espinha dorsal. Interessante como quando se está muito tempo ali e ela adentra, assim, o osso já estava adentrando para dentro da pedra e esses ossos humanos estavam ali, mas eu vi muito sangue nesse altar, e esse sangue é um sangue novo. Esse sangue é recente. E esse sangue escorria por sobre o altar. Amém. Quando estávamos louvando o louvor Deus do Infinito, Deus me deu uma visão. Eu vi aquelas mesinhas pequenas, que nem os escribas escreviam no tempo antigo, aquela que se escreve sem cadeira, mas sentado no chão, e fica aquela mesinha inclinada assim na frente, e o escriba ia escrevendo com uma pena, esse escriba ia escrevendo, no momento que estávamos louvando o Deus do Infinito, e Deus começou a falar comigo. Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo, o Senhor que se apresenta a vós, o Senhor da última hora, da última geração, do último povo. Eu tenho uma obra a realizar na terra, diz o Senhor. Eu tenho uma nova história para ser contada. Capacitem-se
na língua de vocês mesmos, porque eu precisarei de escribas que escrevam a história da geração Jesus Cristo. Brevemente, terei coisas grandiosas a serem escritas. Muitos me desprezaram, diz o Senhor, porém, eu levanto agora a minha geração de escribas, de músicos, de sábios, de entendidos, de profetas. Eu, o Senhor, exaltarei a vocês sobre todas as outras gerações. Olhem essa geração que eu escolhi. A hora está próxima e o dia é chegado. Preparem vossas penas, escribas meus, pois eu tenho uma história a relatar a todo o globo terrestre, diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Tive uma visão, eu vi uma espada muito fina, a ponta dela era muito fina e o seu cabo bem grande. O cabo dela era enorme, onde pegava-se a mão, o cabo dela era enorme e a espada era muito fina. O entendimento que eu tive é que esse cabo é para várias mãos pegarem nele para manejar essa espada. E essa espada ela não corta, ela perfura. Amém. Quando o Júnior estava louvando, aquele louvor antes da pregação, depois dos comentários, eu vi Deus colocar em você, Júnior, tipo um cinturão com atrás, na coluna, ficava como uma haste de ferro, de metal, eu não sei que material era aquele, mas ela vinha para cima, passava da sua cabeça, como se o seu corpo fosse crescer mais. E eu vi crescer uma asa em você, no seu lado esquerdo, uma asa muito bonita, essa asa que cresceu em você. Amém. Deus tem um chamado lindo para você, meu irmão. Deus tem um chamado lindo para você. Fica firme, capacita-te na obra do Senhor e seja exemplo no meio daqueles que são da tua geração. Deus precisa que você tenha caráter, dignidade e lembre-se de ser um exemplo no meio da sua geração, porque tão certo como se tu ouvires a voz do Senhor que te fala, não só hoje, mas todos os dias, ele diz a mim, tu seguirás e todas as palavras que ele disse a ti se cumprirão. Algo explode dentro de mim para te falar, meu irmão, seja um exemplo. Deus quer que você seja um exemplo no meio dessa geração, seja um exemplo. Muda o teu caminhar a cada dia. Deus quer te moldar, quer fazer de você um exemplo. Ainda te diz mais o Senhor. Muitos dos teus irmãos que estão aí te amam muito. Te amam muito. Por isso seja um exemplo e ame essa família, pois Deus te honrará muito, muito, se tu fores um exemplo. Só isso que explode dentro de mim, Júnior. Só isso que explode dentro de mim. Seja um exemplo. Amém. Irmão Carlos Gomes, eu tenho uma palavra de Deus
para a sua vida. Assim te diz o teu Senhor, o Senhor desse lugar, o Senhor da geração Jesus Cristo. Onde não há conserto, não há obra. Onde não há humilhação, não há redenção. Os olhos do Senhor estão sobre ti, meu irmão. Os olhos do Senhor estão sobre ti. Os olhos do Deus da geração Jesus Cristo estão sobre ti e te esquadrinham essa manhã. Diz o Senhor, a tua caminhada parou. E não foi para isso que eu te trouxe nesse lugar. Conserta-te, pois eu ainda tenho uma obra na tua vida. Mas se tu não se consertar, eu te deixarei. Digo eu, o Senhor. Quando o irmão Alexandre Genésio falava uma profecia para o Marcelo, eu vi uma grande espada descer do céu e cortar desde a cabeça até as costas, na espinha do Marcelo, até embaixo, cortando. Essa espada desceu sem auxílio de mãos. Grande será a tua ruína, homem. Grande será a tua ruína, homem. Assim manda te dizer o Deus da geração Jesus Cristo, que hoje gospe na tua cara. Sobre a visão da serpente de pano, eu tive um entendimento. Muitos estão atribuindo coisas ao diabo, pois assim diz o Senhor. Vocês acham que o diabo toca em alguém da geração Jesus Cristo? Essa é a pergunta que o Senhor faz para os verdadeiros. Eu ando no meio dos vossos lares. Sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo e ouço o que vocês falam dentro das suas câmaras de dormir. Algumas? Aleluia, louvado seja Deus. Pastor, o Senhor ainda me deu uma outra visão. Eu vi todos os profetas deste lugar ajoelhados e vi uma arma apontada para a cabeça dos profetas. Eu vi alguns de nós sendo mortos no literal, abatido a quem está longe do projeto de Deus, mas sendo martirizado. Eu vi a minha pessoa, eu mesmo, sendo martirizado com um tiro na cabeça. Então essa visão cessou. Ainda para a irmã Jumara, eu vi o seu nome, irmã, escrito como fogo em um livro. O seu nome estava apagado, mas Deus, por misericórdia, Ele acendeu o seu nome. E eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Assim diz o Senhor. Amém. Quando falava sobre o milênio, Deus deu uma palavra. Aquele que hoje não aceita ser liderado, não voltará no milênio. Tem uma palavra para Raquel. Tu senta nesse lugar, mas não faz parte desse lugar. Assim diz o Senhor. Quando o André falava, Deus te entregou uma nova unção. Assim diz o Senhor.
Não tenha medo, pois eu falo através de ti. Não faz amizade, pois eu sou contigo. Tem uma palavra de Deus aos profetas. Aos profetas, renovarei tua unção. Fique atento, pois nem todos receberá essa nova unção. Quando o Altair falava sobre a Kathleen, acho que era a Kathleen e a Luíse, não sei se foi bem isso, Deus faz uma pergunta a vocês. Como irá crescer? Pois não atenta para os estudos desse lugar. Assim diz o Senhor. Marcelinho, assim te diz o Senhor. Tu tens entrado neste lugar, porque eu tenho permitido. Tu tens sentado neste lugar, porque eu tenho permitido. E entenda bem, assim diz o Senhor. Se tu queres ouvir o que te agrada, aqui não és o seu lugar. Pois tu teve a oportunidade, perdeu a tua oportunidade e deixou, Marcelo, ser influenciado por ti. Porque assim diz o Senhor, vocês entram neste lugar, porque assim eu permito que sejam, assim diz o Senhor. Se vós, tu também, Ana Clara, tua família, Marcelo, em geral, todos, não digo que são influenciados por vocês, não tem influência, pois vós não são criança, falo com todos vocês, assim diz o Senhor. E se acha que Deus não fala neste lugar, pois bote à prova o Deus deste lugar. Pois bote à prova o Deus deste lugar. E volto a te dizer, Marcelo, te trouxe neste lugar, te levantei neste lugar, te sustentei neste lugar, te renovei, Marcelo, neste lugar. Tinha tamanha grande obra na tua vida, que ninguém neste lugar aqui iria acreditar no que eu faria na vida deste homem. Mas tu, Marcelo, escolheu cavar as tuas covas neste lugar. Assim diz o Senhor, faça a prova do Deus que fala neste lugar. André. Aleluia, Deus. Deus me mostrou um grande abalo em Santa Catarina. Eu pude contemplar o chão de Santa Catarina sendo rachado e as casas sendo abaladas. Dentro em breve, Deus trará um grande juízo a Santa Catarina, diz o Senhor. Deus me mostrou uma espada, e essa espada veio sem auxílio de mãos, e essa espada foi cravada na cabeça de uma mulher. E o motivo é esse, porque os seus intentos, as suas decisões foram tomadas fora da direção de Deus. É Isabel. A espada de Deus foi cravada na cabeça dela. Ainda há pouco, eu via diversas serpentes saírem do chão. E a cabeça da serpente vinha para fora no solo aqui. E eu via a foice de Deus que passava cortando todas as cabeças da serpente nesse lugar. Assim
diz o Deus Todo-Poderoso nesta manhã: eu falei neste lugar e cumprirei cabalmente todas as palavras. Assim diz o Senhor. Aos meus profetas, diz o Senhor: receba da minha unção, receba do meu poder, receba da minha virtude, receba do meu fogo sobre a tua boca, sobre o teu espírito, sobre a tua alma. Falarás diferente, não te cales, não temes, não te espante. Crescerá os números dos teus adversários, mas saberão que sou eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que falo pela tua boca. Mesmo o teu corpo abatido, mesmo você no chão, saberás que sou eu, o Senhor, e confirma os céus nesta manhã que Deus fala à terra dos mortais. Receba da minha unção, diz o Senhor, receba da minha unção, receba do meu fogo, receba do meu fogo, diz o Senhor. Receba na tua estrutura, receba na tua coluna, receba a minha cura, receba o meu fogo, tocar no teu ventre, eu toco na tua alma, eu toco no teu espírito, eu toco em cada parte do teu corpo. Receba do meu fogo, diz o Senhor. Receba do fogo, receba da unção, receba do fogo, receba, o fogo desce, receba em nome de Jesus. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso: o altar se acende num fogo impressionante. O altar se acende num fogo impressionante. E esse fogo toma os quadrantes da congregação e faz um só fogo e sobe aos céus. Diz o Senhor: receba do meu fogo nesta manhã. Aleluia. Aquela ampulheta ainda está nesse lugar. E assim diz o Senhor: o tempo está se findando. Pessoas nesse lugar que aqui agora posso apontar. Mas Deus nesse momento diz: espera a areia acabar. E assim eu farei. Mas pessoas nesse lugar têm ouvido a palavra dia a dia, têm caminhado nesse lugar, estão sentando neste lugar e não estão levando a sério o que o Deus desse lugar está falando e fazendo. Vocês estão vivendo como aquele povo no deserto, comendo, bebendo da minha graça e da minha glória, mas não estão atentando para o que eu posso fazer no teu meio. E assim diz o Senhor: faça a prova de mim, mas não adianta julgar a tua culpa em cima dos meus escolhidos, dos meus profetas, pois hoje eles não têm escolha. A escolha deles são sobreviver ou dizer a podridão de cada um. Assim diz o Senhor. E assim diz o Senhor aos profetas: não engula a podridão dessa nação, diz o Senhor, dessa nação, pois serás tu ou eles. E assim diz o Senhor. Mestre, quando o irmão Rômulo estava entregando a profecia para o irmão Júnior, nesse momento eu vi 2 anjos, um em cada lado, pegar ele por aqui e levantar ele.
Eu tenho uma palavra do Senhor para ti, meu irmão. O Senhor da geração Jesus Cristo pede a ti para você buscar Ele na intimidade. Esmurre a porta. Grite que eu te ouvirei, meu servo. Eu não te vejo mais como criança. Te acrescentarei valores em seu espírito, visto somente no meu sacerdote. Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Até aqui. Mestre, quando o irmão Rômulo falava, eu via um espírito, esse espírito ele vinha sorrindo, e ele se apossava da irmã Késia e de você, irmã Rosana. E quando ele se apossava de você, eu via que você vinha até a frente do púlpito e se curvava. Impressionante, mestre, quando a irmã Késia ela profetizava, um anjo que estava do lado dela, ele sorria de alegria. Aquilo era motivo de alegria para eles. E quando o irmão Rômulo falou que é tempo de levantar profetas, ele usou essa expressão, eu via o irmão Daniel ser elevado e a irmã Jailma na Bahia. Louvado seja Deus. Ana Clara, Deus contempla a sua arrogância, mas eu posso ver você secar. Você verá que o Deus desse lugar não brinca. Marcelinho, quando levanta, ele levanta com uma corrente nas pernas e uma bola preta muito pesada e tem até dificuldade de andar. Assim diz o Senhor, vocês verão o Deus deste lugar e ele não brinca. Eu olho para você, eu vejo você secar. E você vai secando aos poucos, Ana Clara. Amém, mestre. Alexandre? Não? Nenhum. Amém, irmãos? Então vamos falar com o nosso Deus e vamos nos despedir. Grandioso é esse Deus que nos encontrou, peregrinando no deserto, como ovelhas que não têm pastor, mas nos conduziu ao seu aprisco. Quão grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Como ele disse, aprendei de mim, eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Provai e vede, o Senhor é bom, é uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. Bendito Deus, leva-nos na tua graça, na tua paz, pois a alegria do teu Espírito, Senhor, transborda em nossa alma, mesmo que no corredor de ovelha, como uma ovelha levada ao matadouro, ou ainda na via dolorosa, contemplando o Monte Calvário, Senhor, ou o túmulo, nós temos alegria, porque a alegria do teu Espírito em nós, nada pode retirar. Leva-nos na tua graça, na tua paz. Com certeza nós somos os teus últimos guerreiros. Jesus, nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia. Vamos em nome de Jesus.